Meus irmãos, boa noite. Estamos juntos mais uma vez. Nessa oportunidade eu queria estar conversando com os irmãos sobre um tema que penso ser muito apropriado. O tema que nós escolhemos para a reflexão é coronavírus, um vírus apocalíptico. E eu queria chamar a sua atenção para o texto do Apocalipse, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão: Vem! Olhei e vi um cavalo branco e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizer: Vem! Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer: Vem! Olhei e vi um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! Vi então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Meu querido, neste tempo que o Senhor nos reservou, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um assunto muito importante a partir da leitura do texto que nós acabamos de fazer. A segunda vinda de Cristo. Que Ele voltará, todos nós temos absoluta certeza. O que precisamos fazer é prestar atenção aos sinais que apontam para a sua volta. Um dos sinais evidentes do seu retorno é, sem sombra de dúvida, o seu juízo sobre a vida das pessoas que o rejeitaram. Juízo este com base em guerras, fomes, mortes, má distribuição de renda, injustiça social e também pragas em suas diversas formas, inclusive em forma de doença. Antes de continuarmos, porém, eu preciso esclarecer uma coisa para vocês. Os juízos divinos não são atos que satisfazem o prazer de Deus em maltratar o ser humano. Pelo contrário, são consequências do pecado de uma humanidade que rejeitou o Salvador e a salvação que ele propôs à humanidade, quando da sua morte na cruz do Calvário. Então, o juízo divino se expressa pelas consequências de uma má escolha. O texto que lemos nos mostra uma parte desse juízo. O Apocalipse de João é um livro muito inteligente. Ele nos chama a atenção para 2 realidades históricas. Primeira realidade: as coisas que estavam acontecendo quando João escreveu o livro. Segunda realidade: as coisas que aconteceriam quando João escreveu o livro. As que aconteceriam é que nos chama a atenção. Estas tais coisas que aconteceriam são então a que estamos vivendo atualmente. Nunca os sinais da volta de Jesus foram tão evidentes, tão contundentes, tão reais e precisos. Nós somos contemporâneos das profecias apocalípticas. Sem querer entrar no mérito da interpretação das figuras do Apocalipse, podemos afirmar sem medo de errar que a humanidade vive hoje sob as patas dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Se não, vejamos. O primeiro cavalo, o cavalo branco, está no versículo 2. Esse cavalo fala sobre a necessidade da vitória sem critérios. Vencer é o que importa, mesmo que de forma injusta. É possível que este cavalo tenha relação com as políticas econômicas das nações ao longo da história humana, e de uma forma muito particular com o neoliberalismo, política econômica atual, cujo valor está na disputa que ocorre em uma sociedade estratificada na busca da vitória, sempre do mais forte sobre o mais fraco. O segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, está no versículo 4, fala sobre as guerras da humanidade e sobre a quantidade
de mortes resultantes destas terríveis guerras. Esse cavalo alimenta um conflito com base na incoerência. Veja bem, a guerra existe pela busca da paz. O objetivo da guerra é acabar com a guerra e implantar a paz. É ou não é? Uma profunda incoerência, uma profunda contradição. O terceiro cavalo, que é o cavalo preto, está nos versículos 5 e 6, fala sobre a fome que assola milhões de pessoas no mundo inteiro. E fala também, mais uma vez, sobre a má distribuição de renda. O quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, está no versículo 8. Fala sobre a morte, como seu próprio nome já tem nos informado. Das várias formas de mortes atribuídas a ele, uma eu quero destacar especificamente: a morte causada pelas pragas. Mas o que é uma praga? Como podemos pensar uma praga? Nós podemos definir uma praga como sendo uma interferência externa sobre um ou vários organismos, causando destruição, causando perda ou mesmo doenças epidêmicas que pode levar ao óbito, pode levar à morte. Estamos debaixo dessa tensão. A questão, porém, a ser levantada é: a atual situação pode ser definida como sendo um tempo onde uma nova praga se apresenta à humanidade? Em termos apocalípticos, podemos dizer que sim. Uma praga que pode causar a morte de milhões de pessoas. Uma praga que tem relação evidente com a segunda vinda de Cristo. Mas será que Deus simplesmente entregou a humanidade aos cuidados das pragas e foi simplesmente passear? Será que Ele não se preocupa com o ser humano? Afinal, o que é apocalíptico acontecerá como o registro do livro. Meu querido, não é bem assim. Deus ama a humanidade e mesmo diante da rejeição, Ele se coloca à disposição para providenciar uma saída. Vejamos então o que podemos fazer. Primeiro, se você ainda não se converteu a Cristo, reconhecendo Ele como o seu Salvador e Senhor, esta é a hora de fazê-lo. É importante pensar que se o juízo sobre a humanidade se estabelece pela forma como já consideramos, pela maneira como já explicamos, a sua segunda vinda concretizará este juízo. E depois desta concretização, não haverá mais oportunidades para você. Então, esse é o tempo. Se você não entregou a sua vida a Cristo, faça isso imediatamente. Segunda opção: mude sua forma de pensar, inclusive você que já é um cristão. Pense corretamente o cuidado divino. Deus não nos livra da praga, Ele nos livra na praga. Isso, de certa forma, traz paz e segurança aos nossos corações. Eu não estou afirmando deliberadamente que não devemos nos preocupar. O que eu estou dizendo é que, pensando corretamente sobre o cuidado de Deus, não nos tornamos escravos de nossas preocupações. A preocupação é saudável, desde que não nos adoeça, desde que não atrapalhe as nossas relações com os nossos semelhantes, desde que não atrapalhe a nossa relação com Deus. Terceira opção: entenda que se a sentença do juízo estabelecida for concretizada fora dos limites das suas decisões, com as suas decisões ela também pode mudar, principalmente quando você entregar a sua vida a Cristo. A sentença do juízo pode mudar da condenação para a justificação, ou seja, pode mudar da culpa total para a total isenção de culpa. Quando Cristo voltar, Ele o fará para buscar e levar para a vida eterna com Ele todos os que o reconhecerem como Senhor e Salvador. Fique atento aos sinais da volta de Cristo. Esse coronavírus não é outro senão mais um sinal de que Cristo está voltando a qualquer momento. Antes de ser um instrumento de preocupação e cuidado, é igualmente um instrumento de informação deste que será o maior ato da história que a humanidade já presenciou.
a segunda vinda de Cristo. Você está em condições de recebê-lo? Está tranquilo? Consegue descansar em paz mesmo diante da iminente contaminação do vírus? Pense bem, mais importante que o vírus é a oportunidade que Deus está lhe dando de garantir a vida eterna com Ele ao lado de Jesus Cristo. Nos faça uma visita ou procure uma igreja perto da sua residência e entregue a sua vida a Cristo o mais rápido possível. E você, meu irmão, minha irmã, descanse nas promessas de cuidado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Ele voltar, o Apocalipse mesmo nos fala que todas as dores, todas as lágrimas, todas as dificuldades cessarão e viveremos eternamente em perfeita saúde, harmonia e paz com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida abundantemente.